Olá, amigos do canal Geomasa, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Meus amigos, nós viemos para mais uma edição do seu Jornal do MASA. Para tanto, nós vamos utilizar a revista Pesquisa FAPESP, mas desta feita, a de dezembro de 2021, a de número 310, onde nós vamos para o terceiro programa sobre a entrevista do sociólogo Gabriel Kohn, que tem sido uma lição extraordinária de história e de vida. Esta já é o segundo trabalho que a gente faz analisando grandes pesquisadores brasileiros. Anteriormente, na edição passada, a número 309, nós vimos o perfil da matemática Marilda Sotomayor. Mas, voltando à questão do idioma, quando você se percebeu, em suas próprias palavras, o homem heróico capaz de ler Weber em alemão? Já lia ao ingressar na graduação, quando passei a frequentar as ótimas livrarias estrangeiras que existiam em São Paulo. Em uma delas, fui apresentado pela livreira alemã ao livro fundamental de Max Weber, Economia e Sociedade. Toma, isto lhe interessa. Mais uma vez, uma única frase de mulher mudou minha vida. Como foi seu mestrado? Ingressei em 1964 no CESIT, Centro de Sociologia Industrial e do Trabalho. Como não havia propriamente uma seleção formal para a pós-graduação naquela época, o centro, criado por Florestan Fernandes e Fernando Henrique Cardoso, funcionava como porta de entrada. O modelo era diferente do atual. Não havia créditos, tampouco a obrigação de frequentar algum curso. Basicamente, éramos chamados para fazer nossa pesquisa. Dentro do projeto do CESIT, desenvolviam-se vários estudos sobre áreas importantes da economia em escala nacional. A mim coube mexer com o petróleo. Sob a orientação de Otávio Ianni, fui pesquisar a Petrobras. A ideia inicial era entender sua organização e o modo de funcionamento. Mas aí aconteceu aquilo que é tão comum na nossa área. O rabinho sacudiu o cachorro. Naquele momento, para falar da organização da Petrobras, era preciso dizer como é que se criou a estatal e essa questão acabou dominando a pesquisa. Qual foi a principal conclusão do seu mestrado? O trabalho orientou-se para o exame do papel dos diversos grupos e setores econômicos na formulação daquilo que seria o projeto final da Petrobras. Valendo-se das condições do pós-guerra, Getúlio Vargas se empenhou muito na instalação da indústria siderúrgica. Na área do petróleo, foi levado a concluir que não valia a pena sustentar a proposta de monopólio estatal. Tendo isso em mente, adotou a ideia de empresa mista. Foi quando ocorreu um desses paradoxos da vida política. Além das forças de esquerda, que defendiam fortemente o monopólio, no afã de se opor ao presidente da República, a UDN, União Democrática Nacional, que era uma força liberal conservadora muito importante, resolveu contra Vargas apoiar o monopólio estatal, o que ajudou a desequilibrar a balança a favor dessa tese. Ou seja, na contramão do movimento feito pela ciência política no Brasil, você iniciou sua reflexão acadêmica com uma pesquisa na área das instituições e depois voltou-se para a reflexão teórica. De fato, trata-se de um estudo fundamentalmente institucional, que, segundo Fernando Henrique Cardoso e Bolívar Lamounier, em balanço da bibliografia na época, de certo modo, se antecipava à tendência da adoção no país dos estudos sobre tomada de decisões. Nesse sentido, seu mestrado é uma contribuição à ciência política brasileira, embora, naquele momento, você estivesse na sociologia. É mesmo curioso, eu estava na sociologia e o trabalho tem mais caráter de análise política do que sociológica.
Isso muda no doutorado, eminentemente teórico. Como se deu essa virada, que em muitos aspectos pode ser considerada radical? Foi de novo graças ao Yanni, que na segunda metade dos anos 1960 percebeu o importante papel desempenhado pelos meios de comunicação de massa nas mudanças que afetavam nossa sociedade. Estimulado por ele, decolei e virei pela segunda vez o homem que sabia javanês, porque passei a ser o cara que mexia com comunicação, coisa que ninguém fazia naquele momento na sociologia brasileira. O que exatamente você pesquisou no doutorado? A pesquisa foi no campo da sociologia da comunicação, mas em vez de me deter na questão da imprensa, da televisão ou do rádio, resolvi investigar seus fundamentos, aquilo que está em jogo quando se fala em análise sociológica da comunicação, ou seja, como a comunicação se organiza e se distribui na sociedade. Explorei o conceito de indústria cultural, desenvolvida por Adorno. Os meios de comunicação de massa formam um sistema, daí a noção da indústria cultural. Na tese, defendi a ideia de que você capta melhor esse fenômeno naquilo que tem de específico, analisando o produto, ou seja, as mensagens difundidas, do que diretamente no modo como ele foi constituído e difundido. Na época, a tendência era dizer que os meios de comunicação de massa eram intrinsecamente conservadores, queriam reter a sociedade onde ela estava. Mas isso colide com a concepção de indústria cultural. O que decorre é que as formas mais modernas de comunicação, caso da Rede Globo naquele momento, operam não apenas com os olhos na audiência do momento, mas também atentas às tendências no interior da sociedade. Quando novos públicos, ou seja, consumidores, começam a aparecer, há ajustes. Nos anos 1980, quando a participação feminina na sociedade se acentuou, foram criados programas como Malu Mulher, que responderam a isso, embora não fossem dirigidos a uma grande massa. A indústria cultural é atenta. Fundamental é manter a iniciativa. Eu brinco que, citando Lenin, Vladimir Ilyich Ulyanov, ela está sempre um passo, mas nunca mais que um passo à frente das massas. Você também costuma brincar que Adorno é seu guru. Por quê? Tenho enorme simpatia por ele e por Weber. Mas tenho mais para Adorno, um homem que tentou manter vivos e avançar o pensamento e a análise da esquerda no mundo contemporâneo. De forte inclinação marxista, ele tinha esse compromisso, embora não fosse ortodoxo em coisa alguma. Adorno tinha mais preocupação com o modo possível de mudar a sociedade capitalista, enquanto Weber se empenhou em um diagnóstico de onde a sociedade estava e para onde ela poderia ir. Um era um homem de ação e o outro mais de reflexão. Exato. O homem de ação era Weber, que inclusive tentou ser político e era de um realismo total. O empenho intelectual dele consistia em buscar muita clareza sobre o estado das coisas, quais tendências podiam ser percebidas e acompanhadas. Ele não nutria muita simpatia pelas múltiplas correntes de inspiração marxista. Considerava que estavam fora da realidade. Adorno é o homem que também tenta, à sua maneira, fazer um diagnóstico, mas sem grandes lances de otimismo ou de esperança. Aposta o tempo todo na possibilidade de encontrar caminhos para mudar o tipo de sociedade plasmada pelo capitalismo. Não foi no sentido convencional do termo, um militante, mas um intelectual forte e publicamente comprometido com, por exemplo, questões de direitos humanos na Alemanha do pós-guerra. Pianista de qualidade e compositor, Adorno não era simplesmente um homem da reflexão estética. Empenhou-se com força na luta contra a dureza do mundo. Além de Weber e Adorno, há uma figura sempre presente em segundo plano.
como uma espécie de outsider de honra, Rosa Luxemburgo. Ela é minha santa padroeira. Admiro-a como intelectual, como militante das boas causas e pelo maravilhoso tipo humano que era. Acabou morta em 1919 pelas milícias da época, uma espécie de Super Marielle, em referência a Marielle Franco. Para encerrar essa terceira parte, nós temos um olho que diz o seguinte: você tem de fazer coisas que possam ser feitas por qualquer ser racional com uma validade defensável. Bem, meus amigos, nós estamos ficando por aqui com mais uma edição do Especial Ciências. Nós vamos encerrar a saborosa e cheia de aprendizado entrevista com o sociólogo Gabriel com um quarto programa. Eu espero vê-los até lá. Fiquem bem e continuem acompanhando e prestigiando o seu Jornal do Masa, bem como o canal Geomasa. Tudo de bom, pessoal? Até um próximo encontro. Tchau, gente!